Muito bem-vindo para você que nos acompanha aí no FitBRcast. Hoje temos um convidado super especial aqui, Rivadavia Drummond, PhD. Não dá nem para falar da vida acadêmica dele, senão vai ficar meia hora falando aqui. Então eu trouxe um resumo aqui para quem não o conhece ainda. O Riva é um dos maiores experts brasileiros em inovação, gestão do conhecimento, liderança e transformação digital. Ele foi professor na Fundação Dom Cabral. Atende com capacitação e como conselheiro de empresas gigantes globais como AstraZeneca, HSBC, Citibank, IBM, GM, Bradesco e muitas outras. Lecionou em escolas de negócio pelo mundo, Hong Kong, Toronto também, é outro capítulo à parte aqui, é o número de países para onde ele já foi, já teve a chance de falar, levaram ele para falar, não é moleza. E hoje é professor da Escola de Negócios da Arizona State University, a ASU, exato. E autor do livro Fazendo a Inovação Acontecer, para quem não conhece, best-seller, lançado em 2017? 2018, sucesso em vendas. Tá na hora de lançar outro já. Já tá, né? É isso aí. E trazendo aqui para o nosso universo, ele esteve conosco na IRSA FGS Brasil em 2016, e aí fez o caminho inverso da grande maioria imensa, talvez o único, que palestrou aqui no nosso evento no Brasil e depois foi levado pela IRSA para palestrar lá no ano seguinte, em março de 2017. Eu estava lá acompanhando as duas palestras. Los Angeles, exatamente. Lembro. Fez o caminho inverso, né? Normalmente a gente traz boas referências de lá. E com um detalhe, o Riva, né? O Riva, ele foi um dos palestrantes de toda a história da IRSA Fitness Brasil mais bem avaliados no nosso evento. Inclusive é por isso que ele está voltando esse ano para 2025. É sério isso, é muito importante citar. Tanto né, Gusta, que a IRSA americana levou ele para palestrar lá, porque as pessoas ficaram absolutamente encantadas com o conteúdo, com a simpatia, com, enfim, esse volume de inteligência aí que traz no meio de um papo de 1h30, né? E eu fui lá depois jantar com o pessoal lá da IRSA, lá nos Estados Unidos, né? E até conheci lá umas pessoas muito interessantes e tal. Foi bacana, né? Foi quando isso? Foi 2017, porque no nosso evento foi 16, foi no ano seguinte. A vida escorre pelas mãos, né? Passa muito rápido, né? Parece que foi ontem isso aí. Legal, bacana. Prazer estar aqui com vocês. Eu tenho sempre essa brincadeira, né, das pessoas que leem currículos muito grandes, assim, que pode ter quantos títulos for. Se a palestra não foi legal, se o papo não foi legal, não adiantou nada. É verdade. Mas para começar, Iva, eu queria que você relembrasse a história que me marcou, porque eu em 2017 nos Estados Unidos consegui assistir. Em 2016 eu estava na função de realizar o evento, então eu vi só pequenos trechos, mas um deles foi a história que você contou, que eu acho que tem tudo a ver com a inovação estar presente na cultura da empresa e não ter o departamento de inovação ou só esperar a inovação vinda de cima para baixo. A história que você contou do creme de barbear no box. Você lembra da história? E de quem solucionou o problema para você? Não. Cara, você sabe que eu não estou lembrando dessa aí, não? Eu vou te ajudar. Peraí. Eu lembro do slide. Essa história, tomando banho, a pessoa que trabalhava com você em casa e você vivia reclamando. Aval. E aí você vivia reclamando que legal, lembrei. Conta essa história que essa história é sensacional. Que sujava, que enferrujava e tal. E depois eu comecei a fazer uma série de experimentos para colocar as coisas lá e tal. Mas, cara, sabe que eu não estou lembrando como é que ela resolveu? Como é que eu lembro. Deixa eu só contar uma parte. Me lembra aqui. Ele não contou assim, porque ele lembrava bem na época, acho que era mais recente. E aí você começou a fazer experimentos com materiais que em contato com a água versus o metal da base. Não enferrujava e tal. Porque eu reclamava da ferrugem que se formava ao lado. E a Karen, sua esposa, questionando, vai estar com tempo, né? Tá com tempo tá fazendo essas besteiras. E você não conseguia solucionar. E ele ligava, você ligou para o fabricante da espuma de barbear. E a gente chegou a desenvolver o pessoal. Eu lembro que fiz um contato com o pessoal. De qual das empresas e tal, os caras construíram um negócio feito de alumínio, assim assado e tal. Mas eu não estou lembrando como é que a Val resolveu essa parada aí. Olha como é que é a idade... Vou te contar uma coisa. Ontem a gente estava aqui, estava falando assim, o que nós vamos falar com o Riva amanhã? Quando vai ser a pauta da conversa? Eu falei, cara, a primeira coisa é ele contar um pouco da história dele que ele passou na HSM, no Dom Cabral, o que você criou de forma brilhante no Rock in Rio.
Mas a gente não pode deixar de perguntar Cara, para mas ele esse cara, eu não tô sobre lembrando. a história da... Aí eu vou te dar o spoiler para você seguir. Porque eu tenho... Quando você falou... Ah, aqui, lembrei. Olha comigo. Vira... A tampa é de plástico. A tampa é de plástico. E você sabe que eu tava esses dias lá na minha casa nos Estados Unidos, tomando banho, olhando, essa porra tá enferrujando de novo. E ela, verdade, ela simplesmente virava de cabeça para baixo e tal. Eu desenvolvi, eu fui lá, fiz experimentei com garrafa PET, colocava um negócio, fizemos um negócio lá com aço inoxidável, papapá, e nada resolvia. E a Val tranquilamente foi lá, virou e nunca mais deu ferrugem lá em casa. Eu tô falando isso porque quando você falou aquilo, eu me identifiquei porque eu fazia a mesma coisa lá em casa, num lugar. E aí, depois da palestra, cara, sempre ficou, até hoje, ao contrário a esse negócio, cara. Sensacional. Foi a Valdirene que resolveu a parada. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estavam naquela palestra fizeram isso depois. Porque isso a gente escuta hoje ainda conversando. Riva, aquele cara da espuma de barbear é exatamente ele. Você sabe que eu viajo muito pelo Brasil, assim, as pessoas me pedem para contar as histórias, né? Eu não me lembro mais de todas as histórias. Porque uma coisa que eu não consigo fazer é repetir as mesmas histórias em todas as palestras. Acho que é uma questão de respeito intelectual pelo interlocutor. Você, olha, que histórias novas você tem? Como é que elas se adaptam à teoria? Uma que eu gosto de contar recentemente é que todo lugar que eu vou, eu tive agora, estou trabalhando com os times globais da AstraZeneca. Não como conselheiro, mas como consultor. E eu vejo que executivos de quaisquer tamanhos de organização têm sempre uma dificuldade de entender o que é inovação. Eu pergunto, o que é inovação para você? E aí o cara vai lá, fala de invenção, o outro fala de ter ideias, o outro fala de ser criativo. Nada disso garante inovação, né? Inovação, para que ela funcionar, a primeira coisa que você tem que fazer é esquecer o conceito de tecnologia. Inovação não é tecnologia, né? Então esqueça a ideia de tecnologia, esqueça a ideia de atributos do seu produto, do seu serviço, porque ninguém compra isso, ninguém se interessa. Ao frigir dos ovos, inovação é tentar entender o seguinte: qual é o problema que o seu cliente tem e está tentando resolver? Que tarefas o cliente quer executar? E como é que você, inovador, pode ajudá-lo de forma lucrativa para você, tornando a vida do cliente mais fácil, simples, barata, interessante e divertida? Essa é a questão, né? Então eu conto a história de que quando eu cheguei, essa é uma história nova, quando eu cheguei nos Estados Unidos, você não tem mão de obra barata nos Estados Unidos, né? Você não contrata alguém para fazer uma faxina na sua casa pelo mesmo valor que você contrata no Brasil. A gente estava até falando disso, né? Estados Unidos, bem de consumo barato, serviço caro. O Brasil é o contrário, né? Bem de consumo caríssimo, serviço barato. Essa lógica é uma lógica que precisa ser mais debatida. E a minha mulher falou, bom, nós não vamos contratar ninguém, está muito caro, nós vamos fazer as tarefas domésticas, né? E eu fiquei por muito tempo pensando assim, quem que são nós, né? Defina nós. E aí minha mulher foi lá, dividiu as tarefas e tal, você vai aspirar a casa e aspirar a piscina. Cara, eu detesto essa ideia de aspirar qualquer coisa, né? Aquele negócio complicado, compra o aspirador, o saco lá de pó, de poeira, cabo, dor nas costas, aquele negócio da alergia e tal. Eu falei, ó, já deve ter uma maneira mais criativa, isso ia desde há 10 anos, né? Aí eu fui numa loja chamada Bed Bath & Beyond nos Estados Unidos e achei umas primeiras versões do Roomba, o aspirador de pó robô. Eu fui na época, eu paguei $1.000. E cheguei lá em casa, minha mulher trabalhando nas tarefas no sábado, minha filha também domésticas e tal, limpa aqui, eu lá tranquilo, lendo o jornal e tal. A mulher, não vai fazer a faxina? Eu falei, ó, já tá rolando aí, olha o robô rodando a casa inteira. Eu não faço a menor ideia como o Roomba funciona. Eu não sei quais são os atributos tecnológicos, técnicos, não me interessa. Eu não sei como é que ele lê o ambiente, não sei como é que ele faz o mapeamento, qual que é o processo. Eu sei que o Roomba torna a minha vida mais fácil, mais simples, mais barata, interessante. Então, essa é a ideia de inovação que a gente tem que ter. E um outro aspecto fundamental é que não existe inovação sem validação do cliente. Eu repito para todas as empresas isso, a inovador inova, cliente valida. Aí eu tenho uma ideia genial, tá? O cliente validou, não? Então a ideia é genial para você. Mas o que você está fazendo para resolver a vida do cliente, o problema do cliente, tornar a vida dele mais fácil, barata, divertida, interessante? Esse é o papo que a gente tem que falar de inovação. E aí, eu vou aqui dar uma deixa para vocês, que a gente fala muito de inovação, mas faz pouco. Como é que eu posso instrumentalizar o gestor para botar isso para rodar, para colocar, para fazer a inovação acontecer? Então, quais são os atributos, o que ele tem que fazer? Essa é a questão que a gente precisa conversar. Porque falar de inovação, ouvir uma palestra é legal, mas como é que eu começo no dia seguinte?
Mas eu quero saber se a Karen te deu outra tarefa ou você ficou lendo o jornal primeiro. Deu, ela viu lá o robô aspirando todo e tal, e fez assim, engraçadinho, né? Esse exemplo que você quer ser para sua filha, né? Vai limpar a piscina. Voltei lá no Bed Bath & Beyond e descobri um aspirador de pó de piscina também robô. Ou seja, como é que eu estou na vida do cliente mais fácil, simples, barata, divertida, interessante? Essa aqui é a grande questão. Sim. Então, por exemplo, meus alunos da ESU lá, vocês já ouviram falar de Air Garage? Air Garage é o Airbnb das garagens. Como é que você para o carro em São Paulo? Difícil hoje em dia, não é? Então, quer dizer, os caras criaram um aplicativo, os alunos, para que pessoas que tenham disponibilidade de vagas de garagem possam alugar suas... Imagina Nova York. Né? O Air Garage recebeu um aporte agora de alguns milhões de dólares. Né? Tem um outro sujeito lá que criou um negócio chamado Swimply. Já ouviu falar? É o Airbnb das piscinas. Swimply. O Airbnb das piscinas. Né? Quer dizer, você tem a piscina em casa, eu detesto piscina. Não é bom na casa dos outros. Não, né? É bom na casa dos outros e tal. Mas as pessoas começaram a alugar suas piscinas no fim de semana, né? Para reduzir o custo de manutenção, aquela coisa. Ou seja, tem alguém pensando o seguinte: qual é o problema, quais são as dores do cliente? Como é que eu posso resolver isso de forma lucrativa para mim? Né? Então ela me mandou aspirar lá a piscina. Também fiz esse processo. E lá em casa, hoje eu tenho 3 aspiradores de pó robô dentro da casa. Tem uma guerra de robôs lá dentro de casa. O Chico, o cachorro, de vez em quando, fica sentado em cima de um lá, é um barato, você vê o negócio. Mas é isso, né? Quer dizer, essas inovações ganharam nos lares americanos porque elas resolvem um problema fundamental do cliente. A gente não compra uma tecnologia. A gente compra ou toma emprestado uma tecnologia para fazer alguma coisa que a gente não quer fazer. Ou que alguma tecnologia possa fazer de forma mais eficiente, mais barata, etc. Essa que é a grande questão. Então, eu volto, é o back to basics, é definir inovação, o cara entender o que ele está fazendo, é colocar a centralidade do cliente, né? E fazer o sujeito entender que há tecnologias que possam ser aliadas. Inteligência artificial no fitness, ninguém vai substituir o trainer, vai. Não a tecnologia em si, mas algum trainer usando bem a inteligência artificial, entendeu? Então, quando aparece uma nova tecnologia, não joga fora, não vai mudar nada, vai mudar, vai ter impactos. Quer dizer, como é que era essa questão na pandemia? Ninguém acreditava no treinamento digital, né? Síncrono online. E as coisas passaram a acontecer. Mas ainda não é bom. Não é bom, mas será bom. Então as coisas não vão parar. Então há uma tecnologia nova, vá aprender, vá se interessar, vá se empoderar dela. Hoje, a grande questão nas universidades é o chat GPT. E a primeira coisa que as universidades fizeram foi proibir. Isso vai ser o maior instrumento de cola da história. Cola sempre existiu e sempre vai existir. Mudou o formato, né? Agora, vai ser mais rápido e mais eficiente com o chat GPT? Vai, mas você precisa ser mais inteligente. Eu sou pago para ser mais inteligente que os caras. Então, quer dizer, eu estou levando o chat GPT para a sala de aula. Falo, você vai resolver assim, vamos simular aqui uma entrevista de emprego, vamos ver como é que você se sai. Cara, é extraordinária a ferramenta. E ela está na infância ainda. Está na infância. Ela é boa para 2, 3 grupos de grandes questões. Não é boa para as demais. Então, quer dizer, o que é o seu papel? Aprender sobre as novas tecnologias e se perguntar, como é que eu posso usar isso para melhorar o meu trabalho? Para aumentar meu rendimento? Para satisfazer ainda mais meu cliente? Então, isso é que falta. Inovador inova, cliente valida. Se o cliente não validou, esquece. Então, e aí, uma pergunta para você, né? Nesse processo de o inovador inova e o cliente valida, que é sensacional isso, qual é o timing disso? Como é que você enxerga o timing disso? É rápido. Para até quanto vale a pena, sei que a pergunta é bem genérica, mas até quanto vale a pena eu insistir no golpe para poder o cliente validar e eu falar, bom, eu estou no caminho certo, eu ainda estou em processo de evolução, ou eu estou no caminho errado, eu preciso mudar? Boa, excelente pergunta. Eu rodo sprints hoje com empresas em uma semana. Então a gente divide o processo de inovação da seguinte forma. Inovação é gerar insights, sacadas, sobre problemas que valem a pena ser resolvidos. Depois entender se esses problemas são monetizáveis. Eu posso ganhar dinheiro com isso? Nem todo problema é monetizável, concorda? Sim. Depois, se o cliente validou que é um problema, que é uma dor que ele tem, que vale a pena resolver, eu vou construir um protótipo. Um protótipo é um experimento barato, a gente chama isso de Lean Innovation, inovação enxuta. Eu tenho que inovar economizando recursos escassos que eu não tenho, inclusive. Né? E se o protótipo satisfez o cliente, aí sim eu passo para a próxima etapa, que é ver o modelo de negócio, a viabilidade econômica. Então, é o primeiro passo. Qual que é o erro? As pessoas começam na solução.
Eu tenho uma ideia genial aqui que é uma solução, tá? Mas você está ignorando as 2 etapas anteriores. Como é que eu vou gerar insights, sacadas? Eu só posso gerar insights conversando com clientes. Depois desses insights, será que eles são problemas que valem a pena ser resolvidos? Vamos entender se ele é um problema monetizável ou não. E a gente segue a parada. Então vamos colocar essa ideia em prática. Eu pedi aos alunos lá que investigassem a questão do estacionamento. Né? A maior parte desses executivos vem com uma solução para o estacionamento. Eu falei, tá, vocês já conversaram com os clientes, ou os prospects, ou suspects, né? Não, então vocês já começaram da solução. A chance de dar errado e de gastar muito dinheiro antes da hora já se deu. Então eles vão lá abordar e fazer aquilo que nós pais proibimos nossos filhos de fazer, conversar com estranhos. E é um skill, é uma habilidade. Você abordar um estranho na rua para bater um papo é um negócio bizarro. Conseguir desenvolver uma conversa. Então, e ao mesmo tempo, quando as pessoas vão para lá, elas estão usando os instrumentos tradicionais da gestão que eles aprenderam nos MBAs. Por exemplo, se você está inovando, você está indo para um espaço de incerteza, concorda? Sim. Então como é que você pode fazer pesquisa de mercado, de mercados que não existem ainda? A ferramenta é inadequada. Eu vou usar a inteligência competitiva, mas não há informação lá fora. Então o que você tem que fazer é tentar gerar insights próximo a esses clientes. Então eu pedi que fossem os estacionamentos e abordassem as pessoas. Posso falar com os meus amigos? Não. Você tem que falar com estranhos. Por quê? Porque estranhos não tem nada a perder. Se eu encontrar o Gustavo, estou com uma ideia genial, o que você acha? Você achou a ideia uma porcaria. Você não vai falar para mim, principalmente a nossa cultura do Brasil, que a gente não quer desagradar. Agora, o estranho, né? Eu já tive executivos aí, nós falamos do Bradesco, e Petrobras, quem mais? Tantos clientes que eu atendi no Brasil, que às vezes vão apresentar uma ideia para o cliente, o cara, um desconhecido, um estranho, não há esperança para isso, são as respostas. Né? E é melhor que se fale isso right away, de cara, porque você vai economizar recursos, você vai parar de investir. Então, os alunos iam para lá, só que eles iam com a ideia de fazer um survey. Eles iam com um instrumento, um roteiro de entrevista todo estruturadinho, com perguntas. Eu falei, não. Quem vai guiar a conversa não é você, é o cliente. Ele vai levar a conversa para onde interessar para ele. E aprender a conversar dessa forma é uma arte. Então, eu ensinava assim, vamos lá, eu vou com vocês. Você não vai chegar assim, estacionar aqui é uma porcaria, né? Você não começa assim. Tudo bom? Tudo bem? Você estaciona aqui todos os dias? Ah, sim. E aí? Me conta. O que você gosta e o que você não gosta? E a partir daí, quem é que conduz a conversa? O cliente. Ele vai levar a conversa para onde ele quiser. E eu vou pegando os ganchos da conversa e mas me fala mais sobre isso. Né? E eu tenho um vídeo muito legal que eu passo, o pessoal entrevistando usuários de cinema, clientes de cinemas no Peru. E esses entrevistadores muito interessantes vão para a casa de um heavy user de cinema, de filmes e tal. E os alunos, o que está passando na cabeça? Vamos encontrar uma casa sensacional, com um mini cinema, 70 poltronas, projetor high-tech, alto. Chega lá, cara, é uma televisão, né, um sofá e um controle remoto. E aí os caras vão construindo a conversa, deixando o cara guiar a conversa. E o cara vai levando a conversa para vários, e as descobertas são fascinantes. Ou seja, os insights não são seus. Os insights são gerados na perspectiva do cliente. Isso muda o jogo. Então o cliente deu 30 insights, eles vão anotando, tem que aprender a documentar o processo, dá trabalho. Bom, e a próxima etapa é, dessas sacadas, quais são problemas monetizáveis? Vamos testar agora se esses insights são problemas que valem a pena ser resolvidos. Então eu tenho insight, problema. Aí a gente passa a mostrar as técnicas de solução de problema, né? Eu chamo de picada de mosquito, picada de pernilongo e mordida de tubarão. A mordida de tubarão é um problema que você vai querer resolver, concorda? Você vai entrar no mar, sabe que tem um tubarão, você não vai. Agora, pernilongo, você vai pescar, você sabe que vai ter, você não... Né? Você vai resolvendo, você não está disposto a pagar para alguém resolver. Então eles aprendem a se focar nas chamadas problemas monetizáveis ou mordidas de tubarão, né? E aí é legal porque os caras vão vendo, isso aqui ninguém pagaria para resolver. Então, o que é um problema que vale a pena ser resolvido? Uma dor do cliente. Quais são as dores? Então, você tem que observar o quê? Onde é que ele está reclamando? Onde é que ele tem queixa? Onde é que ele não consegue resolver um problema? Então, as dores estão focadas nesse lugar. E aí, a gente começa a ensinar técnicas para as pessoas testarem ideias com baixíssimo custo. Por exemplo, já devem ter sido pegos aí nas mídias sociais, você está assistindo um vídeo, entra um comercialzinho, não entra? Às vezes, a gente chama isso de snippet. Às vezes entra um jogo, não entra? Esse jogo não foi desenvolvido ainda. O cara botou lá 10 segundos do jogo,
aquele reizinho lá que vai se afogar, já viu? Já viu aquele? Já. Aquele jogo nunca foi desenvolvido, porque para você desenvolver o jogo inteiro, você vai gastar milhões. Só pra ver Os se caras tem muito botam um clique. snippet, o que eles estão medindo? Se você vai interagir com a tela ou não. Então, se você vê lá o reizinho se afogando, ou sendo... Acho que tem uma hora que ele tem que apagar um incêndio, né? Se você tocar a tecla do telefone, é que tem algum interesse. A gente chama isso de smoke test. É um teste de fumaça. Onde a fumaça, há fogo. Então, quer dizer, se o vídeo, a cada 1000 usuários, ninguém interagiu, esquece, joga fora. Agora, Nem desenvolve o jogo. Eu vi uma empresa que fez um jogo para ensinar as pessoas a administrarem hospitais de alta complexidade. E como é que os caras foram testando se haveria interesse ou não com esse tipo de técnica, que a gente chama de teste de fumaça. Bom, encontramos um problema que vale a pena resolver. Quem validou o problema? Fui eu, empreendedor? Não, foi o cliente. Opa, alguém falou assim, take my money, né? Pega meu dinheiro. Eu sempre brinco com os fabricantes de máquinas de pinball, de fliperama nos Estados Unidos, né? Que se os caras criarem uma máquina do Queen, eu sou fã do Queen, né? Que pega meu dinheiro agora, quer dizer, não precisa nem ter a máquina. Você vai fazer, o cara testou, eu fui lá e coloquei o dinheiro à vista. Comprei a máquina, né? Então, chamado smoke test. Os caras querem saber, demanda ou não? E depois vamos construir protótipos, né? E a história de protótipos é sempre muito legal, porque as pessoas acham que construir protótipo é fazer um produto acabado. Não. O objetivo de prototipar não é vender. Esse é o erro. É aprender. Isso aqui é a validação. Eu consigo resolver o problema do cliente com esse protótipo? Então, por exemplo, uma empresa que a gente discute muito é uma empresa que estava criando dispensadores de medicamentos para a terceira idade. Meu pai, um médico, já na fase depois de 75, ele mesmo não lembrava mais de tomar os remédios. E vocês sabem o que acontece quando o pai e a mãe da gente esquecem de tomar o remédio, né? Muitas vezes, né? E aí os caras foram entender, criaram um protótipo que você alimentava a dose para 30 dias dos vários remédios e ele automaticamente fazia a seleção correta e gerava alertas na casa para as pessoas lembrarem de se tomar o remédio. Né? Gerava alertinha no celular, gerava um alarmezinho e tal dentro da casa e tal. Então os caras foram com um protótipo horroroso, feito de papelão, que simulava como é que o produto funcionaria. E foram ver com os clientes se aquilo tinha interesse ou não de funcionar. Né? Com o Bradesco a gente se perguntava qual o futuro dos gastos, como é que as pessoas vão gastar dinheiro no futuro? Vamos construir um protótipo? E aí, quem é que valida o protótipo? Eu achei meu protótipo sensacional. Não, mas o cliente falou que é uma porcaria, esquece. Bom, então se o protótipo está ok, vamos para a próxima etapa. Eu consigo ganhar dinheiro com isso? Quem são os clientes? Como é que eu vou gerar receita? Quais são os custos envolvidos? Como é que eu vou escalar isso? Né? Uma coisa é fazer um produto, outra coisa é atender 10 mil pessoas. Quer dizer, como é que eu vou mobilizar recursos humanos, logística, né, materiais, etc. Então essa é uma lógica que é o que vem agora, né? Depois do livro, é nos aprofundarmos na ideia do que eu chamo do código da inovação. Como é que eu boto para rodar? Ensinar o gestor a rodar. E agora ele vai aprender que dói, né? Falar com o cliente dói, né? Você tem que se esforçar, sair da cadeira. Inovador de palco é o mais barato. Vai lá, dá uma palestra, agora vai fazer. Então, o que vem sendo meu trabalho desde que eu me mudei para os Estados Unidos? Colocar para rodar. E ensinar as pessoas a lidarem com o que elas não gostam, que é o fracasso. Porque você tem que trabalhar com a vaidade do negócio. Porque o cara às vezes acha que realmente... A gente vê muito isso, né? Não, eu montei um conteúdo aqui que vai revolucionar o teu negócio. Foda. E não, cara, aí o cara olha e fala, não tem nada a ver. Se você não perguntar pro cara, isso eu acho o inovador inova, mas só é validado pelo cliente. Meus alunos vão para a rua, mostram o protótipo, tem gente, e eu às vezes peço, se é o consentimento. Se você gravar é muito difícil, eu não gosto que gravem, porque quando você sabe que você está sendo gravado, você é o cliente, você muda o seu comportamento. Sim. Mas eu tenho os relatos deles assim que são engraçadíssimos. Como é que foi os caras voltam, da primeira rodada do protótipo na rua, os caras voltam desanimados. E é uma coisa muito assim, eu não quero fracassar. O seu objetivo é fracassar e fracassar rapidamente. Porque fracassando rapidamente você sabe o que não funciona e como é que você pode consertar com os parcos recursos que você tem. Então ter o feedback positivo não te ensina nada. O que te ensina é o feedback negativo, a gente não gosta. Né? Então alguns alunos muito sênios dessas empresas que estão ali na região metropolitana de Phoenix, Intel, Honeywell, AVNet, grandes empresas, né?
Os caras voltam e falam, como é que foi? Foi um desastre. Eu falei, o que aconteceu? A gente mostrou o protótipo, uma senhora falou pra gente, não há esperança para isso. E ela complementou, não há esperança para vocês também. Então os caras voltam desanimados. Agora, o processo é tentativa e erro. Né? E as pessoas acham que inovação é sair com um iPad. Não, cara, vai lá testar, ver o que o cliente fala. Aprenda a receber esse feedback. Então eu tenho um participante, um executivo, mostrando o protótipo, interagindo, e tem o outro tomando notas. Você tem que documentar esse processo. O que foi falado? Né? Então é muito legal o processo inteiro. A frustração é um resultado muito comum. É aí que eu entro para discutir assim, qual que é a diferença entre violação, erro e fracasso. Para ensinar as pessoas que o fracasso é uma boa coisa. Já ouviram falar de um joguinho chamado Electric Maze, o labirinto elétrico? Não. É um tapete no chão. Você tem ali quadrados, né? Acho que é 6 por 6. Não, 6 por 10. 6, 10. Né? 6. E os caras têm que encontrar um caminho até o fim do tabuleiro elétrico sem serem bipados. E é o mal barato você ver como é que o executivo, né, o cara que não fracassa nunca, né, eu criei na Fundação Dom Cabral a cidade de Fodópolis, né, e os cidadãos fodopolitanos, a gente é foda, a gente acerta Fodópolis e os fodopolitanos, né, o cara não quer errar. Então o cara vai pisar no tapete, qual que é o objetivo dele? Atravessar o tapete inteiro, o labirinto, no menor tempo, com o grupo dele. Aí o cara vai lá, ele não quer errar, você vê, eu tenho filmado isso. O cara bota o primeiro pezinho, o pé para. Por quê? Porque eu não quero fracassar. Quer dizer, o cara está explorando o que é desconhecido, mas ele não quer errar, ele não quer fracassar. Então ele não entendeu o jogo. Né? E aí depois de 40 minutos, todo mundo se ferrou, eu falo assim, moçada, o objetivo é errar rápido. Pisou, bipou, você sabe que ali não vai. Se você estiver mapeando o caminho, então raríssimos os grupos, eu faço um labirinto bem complexo, né? O trajeto é mais ou menos esse aqui, ó. E o cara sai. E ele vai lá e ele bota o pé, fica em hesitação de 7 segundos. Porra, bota o pé. O feedback é o quê? É imediato, o feedback do cliente. É imediato. Aqui não vai dar. Vamos explorar um outro caminho. Então quem ganha é quem fracassa rapidamente. E a ideia do fracasso é essa. O fracasso acontece aonde? Em território desconhecido. Se você não conhece, o fracasso é o resultado mais esperado. E a inovação é um território desconhecido. Totalmente. Teoricamente. Isso, eu defino inovação, já defini aqui, né? Além dessa definição de esqueça a tecnologia, esqueça os atributos tecnológicos, qual é o problema que o cliente quer resolver, aquela coisa que a gente já conversou, eu falo que inovação é gestão em cenário de incertezas. Se você não está disposto a enfrentar o desconhecido e a incerteza, não é para você. Porque o fracasso é o resultado mais comum e o mais desejado. Né? Então, o antagônico a uma cabeça inovadora é a cultura do conforto, né, cara? Porque a cultura do conforto é o cara que não quer sair do lugar, ele quer fazer igual porque ele tem medo. E eu acho que... E não tem mais ganho, né? Não tem, não tem, ele parou. Né? Agora, uma pergunta aqui, desculpa, viu, Gustavo, mas aqui eu me envolvo aqui, esse negócio me encanta, assim, esse assunto. Tem algumas empresas, porque eu sei que a inovação na sua cabeça ela tem uma dimensão assim acima da média para qualquer pessoa que pensa nisso. Mas tem alguma empresa ou várias empresas que você considera que são realmente arrojadas e competentes para inovar? Não que elas acertem muito, mas que elas estão o tempo inteiro fazendo isso de forma muito habilidosa? Eu trabalho com a AstraZeneca agora, indústria farmacêutica, você vai conversar com chefes da área de pesquisa, né? Eu falo assim, cara, qual que é o seu trabalho? O cara fala assim, meu trabalho é fracassar todos os dias. É o cara que está na ponta de ciência e tecnologia, o cara está fracassando, ele sabe que o fracasso é esperado. E vários medicamentos, inclusive, foram desenvolvidos por fracassos. O cara descobriu que para aquilo não funcionava, o caso da finasterida, né? É verdade. O objetivo da pesquisa era o tratamento de câncer de próstata. E os caras descobriram que, opa, isso aqui também ajuda a evitar a queda de cabelo, né? Então tem tantos casos interessantes, a indústria automotiva, a indústria química, né? Aquele Scott Gard da 3M, né? Não foi, aquilo, se não me engano, como eu esqueci o caso da Volta, também já me esqueci a origem desse caso. Mas se não me engano, eles pesquisavam limpeza química de evaporadores na indústria.
E aí o cientista trabalhando, o líquido caiu no sapato, ele morava numa região, não sei se Minnesota, que nevava, descobriu depois de uma semana de muita neve que aquele ponto do sapato não estava sujo. Aí cria-se esse impermeabilizante de sofás, de estofo automotivo, que é o Scott Guard. Ou seja, o fracasso às vezes é um caminho que te mostra, opa, mas não serve para isso, mas serve para aquilo. Então vamos dar as boas-vindas ao fracasso. Erro é uma coisa diferente. Eu acabei de operar o joelho esquerdo. Se o médico que me operou tivesse operado o joelho direito, isso não é um fracasso, porque o território não é desconhecido. Ele tem as informações, ele me examinou, ele fez os exames de imagem, né? Ele teve tempo de chegar lá, né? Então o médico que me operou, inclusive, eu fui operado agora na Mayo Clinic, ele chegou lá, bateu um papo. Esse médico é meu aluno hoje. A cabeça do cara, né? O cara é um médico famoso, Mayo Clinic, um dos maiores centros de medicina do mundo, chefe da medicina esportiva da universidade inteira, do time da NBA, etc. O cara chegou lá, bateu um papo, como é que tá? E aí ele tava com um pincelzinho, foi lá e marcou o joelho esquerdo. Ou seja, o cara sabe que esse erro é evitável. Agora, o fracasso não é, porque o fracasso eu não conheço o território. E aí a gente estava falando aqui de saúde, de medicina, um caso muito interessante. Vocês têm ideia como é que aconteceram as primeiras cirurgias cardíacas em crianças? As crianças morriam em sua maioria. Era um erro do médico? Não, era um fracasso, porque o território era desconhecido quando o processo de cirurgia cardíaca em crianças foi iniciado. A criança tinha uma condição cardíaca grave, ela ia morrer, e os caras começaram então a fazer open heart, né? Abrir, examinar e tentar resolver cirurgicamente. Centenas de crianças morreram nesse momento. Por quê? Porque não existia conhecimento no mundo para fazer esse tipo de procedimento em crianças. Então esses pioneiros que fracassaram pavimentaram um caminho para hoje a taxa de sucesso é altíssima. Então essas pessoas sabiam conviver com o fracasso. Então é importante você revisitar o fracasso. Você não é tão foda quanto você acha. Né? Um pouquinho de humildade, né? Vai bem. Eu não me tornei um cara de destaque no meu campo porque Deus me escolheu. Ou porque eu tenho um talento inato. Como diz minha filha, eu vou ser gifted. Gifted? Como assim? Eu estou estudando há 45 anos. Parece um demérito a toda a dedicação. Eu sacrifiquei férias, finais de semana, li mais. No doutorado eu brinco que eu li mais que todo mundo. Não existe isso. Aí a gente vai entrar no segundo papo, né, que eu vou abordar na palestra. Primeiro vamos entender o método para inovar. Eu mostro que existem ferramentas e testes para se fazer isso. Nas 4 etapas: gerar insight, encontrar problemas que me tragam dinheiro, monetizáveis, construir os protótipos para aprender se eu consigo resolver o problema na ótica do cliente e ver se o modelo de negócios me dá grana. É isso. Na segunda etapa a gente vai pensar um pouco sobre o que é ser um fora de série no seu campo, né? Como é que você tem que lutar todos os dias contra os vícios comportamentais, né? E eu sempre pergunto, você passa quanto tempo no Instagram perdendo suas horas preciosas de vida? Vendo vídeo de cachorrinho, né? Todo mundo já se pegou nisso, né? Tá com o celular na mão, parou ali para olhar não sei o que, olhou não sei o que, de repente você olha, passou 1h30. Eu não estou dizendo que você não deva usar isso, não. Isso aqui é espetacular, mas você tem que saber. Eu entro numa questão de como é que você cria contexto para a inovação acontecer, e eu pergunto sobre a sua jornada pessoal. Como é que está a sua jornada para se tornar um fora de série? O livro mais famoso, né, vocês devem se lembrar da época da HSM, nós levamos lá o Malcolm Gladwell, né? Chama-se Outliers, os fora de série. Mas é bom lembrar, moçada, com todo respeito, e eu gosto muito dos livros do Gladwell, mas o Gladwell é um jornalista, ele não é um cientista. Então é importante entender quem é que construiu a ideia das 10.000 horas. Para me tornar um fora de série, eu tenho que ter 10.000 horas técnicas, né? Esse número não existe. O Malcolm Gladwell pegou um número bonito, 10.000 horas, e botou, porque 10.000 horas é bonito, né? Opa, só 10.000 horas, eu vou botar aqui, vamos ver quanto tempo é de dedicação. Não tem isso, né? As pessoas se tornam fora de séries nas suas áreas depois de 15, 19, 13.220, não sei quantas horas, mas é mais do que 10, né? E o que é o conceito fundamental para se tornar um fora de série? Um conceito chamado prática deliberada. Então esse papo de que alguém é gênio, de que foi tocado por Deus na cabeça, de que é gifted, né? Não existe talento inato. Ele tem que ser desenvolvido, né? E aí tem pesquisas de ponta hoje, nessa área, que mostram quais são as etapas para as pessoas se tornarem, dizer, o que faz, dizer, o que as pessoas que são extraordinárias constroem nas suas carreiras ao longo da vida. E a minha crítica para a moçada jovem hoje, eu quero atuar em alta performance, né?
Tem lá os da academia, eu quero ser um acadêmico como você, né? Mas não estão dispostos a pagar o preço para chegar lá. É o sacrifício, né? Estão vendo agora a Rebeca Andrade nas Olimpíadas. Foi tocada por Deus? Pô, eu não estou curtindo a fé das pessoas, acho que é bacana ter fé. Mas você vê que por trás tem um trabalho, e uma dedicação, e um sacrifício, e uma renúncia, que são inacreditáveis. E para atuar em alta performance, você precisa de um coach. É ruim, né, Fábio? A palavra coach está tão banalizada no Brasil, né? Pois é. Qualquer idiota, sem nenhuma formação, vira coach, né? Eu até brinco, não me chama de coach, me chama de mentor, sei lá. Esse nome não dá mais. Mas é importante você trabalhar com alguém que já foi lá, que já esteve lá, que faz melhor que você, né? E aí, podemos falar mais sobre isso. Feedback negativo, você tem que aprender a receber. Escuta calado, né? E, enfim, então eu acho que eu vou falar de inovação, vou falar para o contexto tem que ser criado para ela acontecer, mas vou questionar as pessoas também. O que você tem feito como indivíduo para transformar esse processo inteiro, para transformar a sua vida? Acho que vai ser um pouco do papo que a gente vai ter lá na palestra, né? Que eu queria muito estar aqui com vocês. Aliás, estarei, né? Que a palestra é 23, né? 23 de agosto. E eu saio daqui no dia 21. Né? Então eu tinha me programado. Você vai estar com a gente. Eu acho que cara, isso é uma coisa que a gente falou tanto. Você vai estar com a gente e mais uma vez. Não, não é nem pela palestra em si, porque eu faço palestra online há muito tempo, mas o legal é depois sair e ter tempo com as pessoas, tomar um café, né? Eu sou mineiro, cara. Mineiro, você vai pedir um cafezinho lá, um pão de queijo e vai bater um papo com a pessoa. A gente sabe disso, porque a primeira vez que a gente marcou com você um papo, você não vai lembrar disso, mas nós lembramos disso, nós marcamos um papo lá no WTC. Que é onde é que estava a HSM, né? E nosso escritório era do outro lado. Né? Nós somos a pé, nós atravessamos. Nosso escritório era do outro lado da Berrini. Rapaz, e aí nós marcamos um papo com você, foi eu e o Gustavo lá, falava, provavelmente executivo, presidente da HSM, ele vai dar meia hora pra gente. Caramba, nós marcamos às 4 horas, saímos de lá às 8 horas, porque a gente... E você contou um monte de coisa, realmente foi fantástico. Né? Porque a gente vê aí a bagagem, o conteúdo e a paixão pelo Galo, né? Porque nós falamos metade do tempo nós falamos de futebol, né, cara? E foi sensacional, porque assim, é legal essa história, porque eu e o Gustavo, a gente estava na HSM, a gente estava vendo lá, e nós olhando todos aqueles palestrantes, a gente falou, pô, de quem que a gente mais gostou para conversar? É o presidente da HSM. E era você, cara, né? Pela palestra. Eu acho que pela palestra, eu acho pelo assim, conteúdo. Eu acho que não custa nada. O conteúdo foi custa zero você ser legal com as pessoas. Você ser aberto, você... Cara, eu às vezes fico... Eu vou para as palestras e vou conversar com a galera. Eu não fico lá no camarim. Pô, não custa nada ser legal, ser gentil. Sim. A pessoa quer tirar uma foto, muita gente leva o livro, assina meu livro, como é que você chama, o que você faz na vida e tal. Lembra da coisa que eu acabei de falar agora, de que inovador inova, cliente valida? Sim. Cara, tem que aprender a escutar. E não custa nada, custa ser legal? Sim. Custa zero, ser simpático. Não, é gostoso, né, ser legal, principalmente para quem tem aptidão para isso. Né? Na sala de aula, quando eu estou dando aula no mestrado, às vezes nos MBAs, eu sou um cara muito duro no campo das ideias. Né? Meu trabalho ali é provocar e fazer o sujeito sair melhor do que ele entrou no programa. Sim. E muitas vezes as pessoas ficam melindradas com... Né? Quando eu estava no mestrado aqui no Brasil, eu botava lá os textos para os caras lerem, né? Os artigos. Né? Aí chegava lá, leu? Não, então pode ir embora. Ah, por quê? Você não tem o que fazer aqui, cara. Para a gente estabelecer conversas de alto nível, tem que ter um nível de preparo. Então eu te dei quer dizer, vamos voltar à crítica de ser fora de série. Eu não me preparo para nada, eu não me preparo para uma reunião, eu não me preparo para ter uma conversa. Não, a gente não tem uma cultura de preparo. Então eu vim aqui bater um papo com vocês, eu falei, o que eu vou falar na palestra dos caras? Deixa eu ler aqui de novo. Por quê? Porque eu tenho que ter respeito intelectual por vocês e pelo público. Sim. Né? Agora eu acho também que essas palestras que a gente faz, é legal quando a gente faz tendo feito aquilo que a gente prega, né? Eu já vivi e vivo esses processos profissionalmente. Então é legal você falar com uma visão não só acadêmica de ponta, mas também da prática. Né? A gente está numa área que é uma ciência social aplicada.
né? Eu preciso aprender, eu preciso mostrar que eu sei fazer esse tipo de aplicação. Eu preciso contar histórias para as pessoas que, opa, aconteceu isso. Tem muita história legal, cara, né? Tanta história que já não me lembrava mais da história do barbeador. Né? E lá em casa, inclusive, minha mulher me perguntou lá, tá vendo lá que tem ferrugem no piso do box lá? Eu falei, vi. Você não vai resolver, não? Aí, cara, sabe que eu não liguei isso? Agora que vocês estão me lembrando, eu vou lá resolver. Já valeu a vida. Então é isso, é preciso se preparar, né? Vai para uma reunião, se prepara, leia, estude. Eu acho inaceitável, inadmissível as pessoas irem para uma entrevista de trabalho sem ter lido para a empresa. O que é a empresa? O que ela faz? O que esses caras construíram? Né? É inaceitável. E aí, muitas vezes, eu quero empreender também, mas não quero estudar para empreender. Eu acho que eu vou empreender da mágica. Eu vendo o coachzinho lá do Instagram, que vai me ensinar a aumentar... aumentar o meu número de seguidores. Porra, mas se você não tem um produto bom, que adianta? Não adianta, né? E usar essas ideias para poder testar, usar essas redes para testar suas ideias, né? Lembra do snippet do jogo, né? Eu vou contar um caso na palestra lá, muito interessante, de como é que a IBM criou a tecnologia voz, texto sobre voz. Cara, é sensacional, é uma ferramenta que a gente chama o mágico de Oz. Eu uso até hoje com as pessoas com as quais eu trabalho. As pessoas muitas vezes estão achando que estão falando com o computador, tem uma pessoa do lado de trás, com fone de ouvido, ouvindo tudo e respondendo. A gente quer saber o seguinte, as pessoas se interessariam por essa tecnologia? Então eu brinco lá que é fake it till you make it. Né? E, cara, são experiências práticas da vida, né? E acho que se ilustra muito e as pessoas gostam muito dessas conversas. Muito bom. Podemos esperar a continuação com... Eu tenho pensado bastante como publicar isso aí, né? Eu quero publicar em português, né? Tenho lá os canais para publicar em inglês e tal, mas eu queria fazer alguma coisa... Eu tenho pensado bastante como fazer a ideia de um e-book digital. Não queria cobrar mais, eu acho que os livros estão muito caros no Brasil, né? As pessoas estão tendo pouco acesso. Embora as pessoas também não queiram ler, né? A gente está num mundo em que as pessoas leem cada vez menos, né? Sem profundidade, né? Ler tudo curto, né? Ah, não tem. E você vê pessoas em posições até de destaque e fala, pô, mas está faltando. Então você é um profissional de educação física. O que você tem lido depois da faculdade? E às vezes eu converso com alguns aqui nos Estados Unidos, graças a Deus que eu acabei a faculdade, não aguentava mais. Pô, mas por quê? Né? Você tem um diploma, mas você não pode parar de aprender, não. Então, o que eu desafio esses gestores é o que você está lendo? O que você tem lido? O que você tem para me ensinar da sua área? Que eu não sei, não sou expert, mas não lê nada, não acompanha nada. Quais são os artigos de ponta que estão saindo? Né? Como é que a tecnologia está sendo aplicada à educação física? E mas o conselho não permite. Cara, o conselho não permite hoje. Como é que a legislação vai mudar face a novas tecnologias? Ninguém sabe. Alguém esperava o Uber? Pois é. Né? Alguém esperava o Airbnb? Outro dia uma questão, um colega publicou, quais as ações das empresas que você mais gosta? A da empresa ilegal de táxis, a da empresa ilegal de hotéis, ou seja, por mais que as pessoas tenham rotulado como ilegais, aí estão. E quem é que definiu que o Uber tinha que ficar? O cliente. Quem é que definiu que o Airbnb é legal? O cliente. Agora, nós estamos tendo problemas com as novas tecnologias agora? Temos, porque elas têm escala. Vocês viram lá na Espanha as pessoas jogando água em Barcelona nos turistas? Sim. Porque o Airbnb e o Uber vão alterar as economias locais também. Ou seja, se eu sou um empreendedor que tem imóveis em Barcelona, eu vou fazer a conta. Aliás, se você não souber matemática, nem conta você faz, né? Isso vale para educação física, para qualquer profissão. Economia... Ou você sabe fazer conta, ou você vai perder dinheiro. Opa, peraí, alugar no Airbnb a cada semana para turista com grana é mais lucrativo do que alugar por 3 anos para uma única pessoa. O que acontece? Você vai reduzir a oferta de imóveis de aluguéis para os locais, que vão ter que pagar economia, pô, né? A galera que despreza as aulinhas de fundamento de teoria econômica, lá, teoria econômica 1 no ciclo básico das universidades, não sabem o que os aguardam, né? Marketing é microeconomia, inovação é microeconomia, finanças é microeconomia. Tem que aprender. Então, agora, como é que nós vamos resolver o problema agora? Aí vem uma outra rodada para resolver o tipo de problema.
O Uber, por exemplo, tem um problema. Para onde é que vai o dinheiro? Para onde é que vai o lucro da Uber do Brasil? Antes ficava com o dono do táxi em São Paulo, concorda? Parte do lucro agora vai para São Francisco. Então, quer dizer, eu deixo de gerar receita, renda aqui, e a renda, o lucro vai para outro lugar. Isso é um problema social que o país tem. E nós vamos ter que enfrentar cada vez mais. Então, meu conselho é, aprenda, leia, seja curioso, né? Trabalhe com o ChatGPT. Eu estava na Bulgária agora, depois estive na Hungria. Conhece a Hungria? Não, conheço. Puta, Budapeste é uma cidade fantástica. E a ponte, né? Budapeste. A cidade fantástica, né? E barato, né? Europa barata, né? Nossa, Hungria, aquela região toda ali. Você sabe que é uma das línguas mais difíceis do mundo de se aprender, né? Originado no Monte Ural e tal, eu fui ler lá e tentei falar umas palavras, me senti um idiota, não conseguia falar uma palavra, né? E aí eu não conseguia ler nada na Bulgária e na Hungria, né, cara? Botei o ChatGPT lá, traduzia tudo, cara. Incrível. Assim. Você ter um assistente desse calibre para trabalhar é um luxo que nós não tínhamos. Exatamente. Né, crescendo como adolescente. Né? Então, se você souber aprender a ferramenta e souber usar, é uma alavanca a seu favor. Então, é mais fácil dizer, não, ChatGPT, AI nunca vai impactar a minha profissão. Vai. Sei que não quer, você que não está disposto a aprender para sair na frente. Agora, alguém está aprendendo. Alguém vai usar. Não é que o profissional não vai ser ou não substituído. A questão não é essa. Eu acho que a questão é o seguinte. Ele vai ser substituído pelos profissionais que utilizarem essa ferramenta de uma forma muito inteligente. Né? Você tem que trazer a tecnologia para o seu lado. Essa que é a grande questão. Eu tenho que ter a tecnologia como aliada. É o meio. Como é que eu posso melhorar a minha rentabilidade, a minha performance, a minha reputação? Então não adianta. Eu, por exemplo, eu não tenho a menor paciência com o tal do Instagram. Não tenho paciência. Agora, não é para mim mais. Né? Talvez... Agora, os jovens hoje que estão entrando têm que entender como é que elas vão usar as redes sociais para comunicar. O fenômeno é fenomenal, cara. Desculpa o trocadilho, mas vocês já ouviram falar da Cazé TV? Sim, pô. Quer dizer, o monopólio da Globo sobre a produção de conteúdo midiático não existe mais. Você tem uma série de alternativas. Tem muito idiota, né? Tem muito idiota. Tem muita gente produzindo conteúdo que deveria ser proibido, inclusive, né? Não sabe fazer, não foi treinado para aquilo, não poderia falar sobre aquilo. Mas é extraordinário o poder que esse negócio tem. Nossa. Eu morava em Hong Kong e um dia vi o cara usando um aplicativo, era um chefe, ele estava descendo lá do Pico Vitória, né, em Hong Kong. Eu morava em Hong Kong na época, fazendo uma transmissão ao vivo, usando uma ferramenta chamada Periscope. Era o periscópio. E eu falei, cara, que coisa incrível. Isso há quanto tempo? Isso foi antes do que está acontecendo hoje, né? Que você tem as lives, etc. Mas o cara foi criado uma ferramenta chamada um aplicativo Periscópio, né? Do submarino. E o cara foi descendo, fazendo uma transmissão ao vivo e falando, e vi pessoas. Eu fiquei chocado. Falei, cara, esse negócio dá o poder de qualquer pessoa com isso aqui ser uma Rede Globo, uma estação, uma emissora de televisão. Sim. Né? E aí depois o mundo se transformou. Isso foi 2011, eu acho, 12. Olha o que é hoje, né? A gente poderia entrar aqui ao vivo para o mundo inteiro. Então, quer dizer, há um poder extraordinário das novas tecnologias. A gente tem que saber, precisamos entender, compreender, para utilizar nos nossos negócios, nas nossas vidas, para ganhar dinheiro, para melhorar a vida e tal. E termino dizendo o seguinte, o objetivo de tudo isso é ganhar dinheiro. Nós temos que acabar com esse pudorzinho. Mas isso é muito capital. Cara, você tem que ganhar dinheiro. O objetivo de todo negócio é ser lucrativo. Sim. Eu atendia várias instituições que eram sem fins lucrativos. Não podemos fazer isso porque a gente é sem fins lucrativos. Mas você tem fins de prejuízo, então? Por que o lucro é importante para o seu negócio? Porque você vai continuar investindo nele. Sim. Você que é o empreendedor vai tirar para você, para se remunerar, mas você vai ter que continuar investindo no teu negócio para ele sobreviver. Então, assim, lifelong learning, né? Eu vou aprender a vida inteira. Eu saio da faculdade, mas preciso continuar a aprender. É o começo, só o começo. É só o começo, exato. Né? Então a gente pode ficar aqui até amanhã falando de que a gente deve ler, que coisas interessantes que eu tenho lido, né? Vocês conhecem o Khan Academy? Não. Entre no Khan Academy. Um professor que começou a gravar vídeos no YouTube para ensinar... de câmera? K-H-A-N. É o Salman Khan, empreendedor. Começou a gravar aulas para ensinar a molecada a resolver equação de segundo grau, né, uma equação logarítmica e tal. Cara, o cara recebeu um aporte da Fundação Bill Gates, a Khan Academy é gigantesco hoje, e eles lançaram agora o Khanmigo,
que é o Khan Academy Powered by, né, inteligência artificial. Aí eu fico pensando, cara, que coisa incrível essa moçada hoje poder estudar com um assistente inteligente. E é claro que a gente, que é professor, vai ter que programar o assistente para não dar as respostas. Minha filha fala assim, quanto é que resolve a equação tal? Não, ela fala assim, como é que você começaria a resolver esse problema? A minha filha vai lá e escreve, olha, pense nisso, assim, vamos voltar ao básico, viu que ela não estava sabendo o básico. Cara, é incrível a ferramenta. Eu trabalho com essas ferramentas de IA, a gente é a primeira universidade a ter parceria com a OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Então a gente tem a última versão. Cara, eu tenho um assistente de luxo para preparar minhas aulas, para criar exemplos, né? Eu construí outro dia uma entrevista inteira de emprego, para os alunos, um simulado, e dizia para o prompt, chama-se engenharia de prompt. Você instrui o sistema o que ele deve fazer. Aí você, né, o cara vai respondendo as perguntas, o sistema vai dando feedback instantâneo. Olha que coisa luxuosa. Imagina você preparar o teu filho para o primeiro emprego agora, ele vai fazer a primeira entrevista. Você tem um assistente bacana para treiná-lo na entrevista. Nossa, é incrível. Então agora eu vou dizer que não funciona. Isso é um maior instrumento de cola. Vamos colar a vida inteira. Seu papel, você é pago para ser melhor que os alunos que você está treinando. Não é isso? Então vamos botar as coisas em perspectiva, né? Muito bom. Maravilha. Riva, obrigado pelo papo, pela visita, uma honra te receber aqui. Obrigado por me receberem de novo, né? Porra, prazer ter você no palco aqui, mais uma vez, né? Eu tô meio zureta do fuso horário aí. Não, mas vai ficando mais velho, o fuso horário pega mais, né? É verdade. Agora, o que é legal, né, que pra gente vai ser a primeira vez que a gente faz uma palestra com Keynote Speaker online. Então é uma inovação. A tecnologia está todo em dia lá. Ontem a gente fez uma reunião à noite aqui, com a equipe, para confirmar um monte de coisa. Isso a gente é chato, né, Augusto? Tem que se precaver mesmo, porque tem um ditado americano antigo, né, que shit happens. Shit happens, exatamente. Tem que estar preparado para tudo. Cara, mas empreendedor corre risco. A gente viveu uma história interessante. Não há empreendedor sem risco. Que ano que foi quando acabou a energia do gerador? Que ano que foi? Nossa, faz muito tempo. Não, antes 15 para trás. Eu acho que foi mais recente do que eu acho que foi o 11 ou 12 ou 13. Pode ser. 11 ou 12 ou 13. Estamos lá no centro de convenções, as plenárias todas lotadas, lá no Transamérica. Só que era em cima, no mezanino. Onde você palestrou? Hoje você vai palestrar, não, você vai estar lá, mas nós estamos embaixo, o modelo é diferente. E aí tudo funcionando. Acabou a luz, acabou a energia. 40 minutos sem energia. Acabou a energia. Mas aí a gente tem que aprender a improvisar. Eu acho que a coisa boa aliás, tem uma coisinha boa de ficar velho. Eu acho que tudo mais é ruim. A experiência. É isso. Você sabe como é que você vai lidar com essas questões. Não, e foi interessante porque a gente tinha na época, eram 3 salas ao mesmo tempo funcionando. Então a gente teve aqui, sem citar nome, eu estava numa delas, inclusive, eu estava palestrando numa delas, no outro estava um grande parceiro nosso, o Túlio, mineiro, lá de BH, e na outra estava um outro cara de um outro negócio. Esse cara de outro negócio, ele sentou e falou assim, vamos esperar lotada a sala, rapaz. Vamos esperar a energia voltar. Porque derrubou tudo, ar-condicionado, projetor, tudo. Esse é o pesadelo de quem faz luz de emergência acesa. Mas a gente resolveu, né? Aprendemos, né? Porque depois daquilo nunca mais deixou de ter gerador, obviamente. Né? A gente resolveu isso. Mas depois vocês foram ouvir o que as pessoas pensavam. Como? Não, e o que foi interessante foi que nessa sala o cara sentou. Na outra sala, o Túlio tocou, e ele estava dando uma aula de finanças. O cara tocou a aula até o final. E na sala que eu estava, que era eu com uma mesa redonda com a turma, abre as portas todas, porque para ventilar, não tinha luz, sem microfone, e vamos tocar. Lotada a sala. E a gente foi. Acabamos com a voz, mas cumprimos até o final. Só improvisa quem tem história de vida e experiência. Exatamente. E o que foi legal demais foi que a turma toda, né, no final, se as pessoas gostaram ou não do conteúdo, eu não sei, mas eles gostaram da nossa garra de até o final. É isso. Você sabe quem que são quando a gente fala que o músico sola muito bem, que ele improvisa muito bem? Não tem muito bem. Um cara improvisa bem porque ele fala muito bem a língua da música, porque ele tem muita experiência. Então ele vai rolando, é bagagem, experiência, né? Agora, o que eu acho legal desse tipo de coisa aqui, que a gente passa perto, é aprender depois com a reação dos clientes. O que os clientes falam?
Uma história legal para terminar. Quando eu era reitor de uma universidade, a gente penava para poder estabelecer os canais novos de internet, para estabelecer um diálogo com os alunos. Vamos fazer um lugar para a gente conversar coisas no digital. Na época era YouTube, né? Era o blog, né? E a gente construía os canais, contratamos uma empresa lá e tal. Cara, só que não aparecia aluno nenhum. Gastamos dinheiro com o canal de YouTube, com o blog sensacional, e fazia não sei o quê. Na época já tinha o Twitter, parece e tal, e ninguém ia. Era tudo lindo, gastando uma grana. Nenhum dos clientes se interessava em conversar com a gente naqueles canais. Eu frustrado, né? Tentando me apropriar das novas tecnologias, entender. A gente não entende de jovem, né? A gente acha que entende de jovem. E quando eu tento pensar em jovem, eu tento usar a minha cabeça de quando eu era jovem. Mas tem 50 anos, né? E aí, um belo dia eu fui para um jogo do Galo e eu tinha um canal lá de Twitter que eu ficava conversando com meus amigos atleticanos. Era um Atlético e Fluminense, na época que o Ronaldinho e o Gaúcho estavam jogando Galo. Eu ia todos os jogos. Eu já tinha tomado várias, já era reitor, e comecei a publicar: que juiz, filha da... vai tomar não sei o que e tal. Cara, e fui para casa dormir. Tá, beleza, dormi. Aí acordei 8 da manhã, gerente de marketing, ó, você tá lá no Indelicada. Eu falei, o que é isso? Na verdade chamava UniBH. E a gente descobriu que tinha um perfil chamado UniBH Indelicada. E eu achei que estava publicando privado, estava aberta a publicação. E eu lá, né? Aí os caras publicaram a foto de uma menina com a cara assim, ó. E embaixo assim o meu tweet, e os caras assim: vejam a boca suja do reitor. Aí o que a gente faz? Fecha não sei o que, fecha o... Gestão, né, de crise. Vai lá, fecha, manda tirar do ar e tal. Eu falei, não. Toda vez, já aprendeu isso. Toda vez que alguém quiser controlar a internet, a gente sabe o resultado. Exatamente. Lembra da Daniela Sicarelli, do vídeo? É. O YouTube teve que tirar, mas quantas pessoas... Aquilo acabou gerando muito mais interesse pelo vídeo do que não. A gente foi aprender que a gente não sabia comunicar com o jovem digitalmente. Eles estavam em outros canais. Eu acabei descobrindo um site também chamado Vai Se Fuder UniBH. Então a gente aprendeu que não sabia conversar com o jovem e a gente entendeu como é que eles faziam o digital. Eu brinquei, olha, esse pessoal do UniBH Indelicado e esse pessoal do Vai Se Fuder UniBH, descubram quem é, contratem. Esses caras sabem conversar. Cara, traz para você. Essa é a lição. Então, quer dizer, a gente improvisa, dá errado, mas o que o cliente falou? Onde é que o cliente se informa? O que ele valida, né? Então tem um grande aprendizado sobre o fracasso. Sensacional. Valeu, moçada. Muito bem.